Boa tarde, professor. Boa tarde. Pessoal, espero aqueles 10 minutos de sempre, tá? E aí a gente começa.
Bom, vamos lá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Vou fazer uma chamada brevemente aqui. Rapidinho. Bom, pessoal, falamos sobre positivismo, falamos na aula passada sobre essa teoria positivista que dominou o imaginário intelectual, né, das pessoas, principalmente da elite, nos países europeus e assim, como o Brasil, por exemplo, também, país da América Latina, dessa ideia de uma cultura evolutiva, né? Existe problemas nessa afirmação, existe problemas nessa teoria, tá? A sociedade ela não evolui, ao contrário dos organismos naturais, beleza? A sociedade não evolui, não tem. Eu já ouvi muito, às vezes até alunos falando assim, tipo, aquele país é muito mais evoluído e tal. Não existe isso, tá? Essa palavra não é a certa. Você provavelmente está dizendo que ele é um país melhor e eu é melhor em alguma coisa, né? Mas esse país ele pode, sim, deixar de ser melhor nisso e passar a ser pior nisso também, sabe? Então, por quê? Porque ele não é no esquema evolutivo. Não, nada desevolui, entende isso que eu estou querendo dizer? As espécies que evoluíram, elas evoluíram e continuaram evoluindo e vão evoluindo. Elas não desevoluem, elas não voltam a ser coisas piores, né? Ou estarem em condições menos adaptativas, segundo a teoria darwinista. Mas eles acreditavam que a teoria, né, darwinista, né, de evolução, funcionava também para a sociedade e por isso o positivismo se adapta tão bem, né, a esse universo, a esse período, essa época que a gente está vivendo aí, o século XIX, século XX. Então, quando a gente vê uma sociedade, por exemplo, a Coreia do Sul, por exemplo, que é uma potência hoje em dia para várias coisas, principalmente inclusive em combate à pandemia. É uma sociedade melhor em alguns requisitos, né? É assim que a gente tem que falar. As sociedades elas passam por transformações, né? E transformação pode ser coisa boa e pode ser coisa ruim. É uma sociedade progressista, a gente pode dizer isso, que tem um intuito de progresso, mas ela não é evoluída. Usar a palavra evolução pode remeter à pergunta, então você está querendo comparar ela a um animal, né, a um ser vivo. Então é um erro usar a palavra evolução. Então tem um monte de problemas aí, né, sobre essa teoria. Eu vou apresentar para vocês aqui um slide. Bom, República da Espada, pessoal. A primeira república que nós vamos ter é a República da Espada, tá? Nós vamos ter o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano Peixoto, tá? Aqui em Uberaba tem ruas com esse nome, inclusive. Eles são do Exército e olha o título ali, são do Exército e são positivistas, tá? Acreditam numa ideia de ordem e progresso. O Marechal Floriano Peixoto, ele vai ser um dos piores presidentes que o Brasil teve, tá? Em escala assim de presidentes, nossa, vai ser um dos piores. Extremamente autoritário, violento, né? Ele vai combater duas revoltas da Armada, né? Revoltas da Marinha, e ele vai bombardear, né? O Santa Catarina. Inclusive, já ouviram falar na cidade de Florianópolis? Quem já ouviu falar? Já ouvi falar, gente. Então, essa cidade de Florianópolis ela tem esse nome porque é dada a Floriano Peixoto. Mas não foi dada tipo assim, vamos homenageá-lo que ele é maravilhoso. Ele exigiu que o nome da, da cidade de Florianópolis, que é uma ilha, né,
fosse dada o nome dele. Olha, para vocês terem uma noção, extremamente autoritário e violento, assim, o Marechal Floriano Peixoto. Então, assim, e aí a gente junta, né, essas características aí do República da Espada, porque foi feito por militares, né, a questão da economia, por exemplo, características importantes. O encilhamento. O encilhamento foi uma tentativa, galera, de combater a crise econômica que tinha no Brasil, tá? Quem foi o ministro da Fazenda nesse projeto foi Rui Barbosa, que também temos uma praça, né, muito importante aqui em Uberaba, que se chama Rui Barbosa. Na verdade, a praça principal da nossa cidade é Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um político brasileiro incrível, viu, gente? Ele foi o deputado, acho que o personagem político que mais ficou tempo na política, para vocês terem uma noção. Tanto tempo que o cara ficou na política. Ele passou por vários momentos, foi deputado e tal, ele era economista. Então, olha o positivismo aí. Economia tem que colocar um economista, um especialista, um cientista para fazer isso, tá? Vai ser o período dessa ciência, né, sendo norteadora da sociedade. O que foi o encilhamento? A tentativa de modernização do Brasil que levou a uma crise econômica. Bom, vou tentar trazer algumas questões aqui. Vocês sabem como é que funciona a impressão de papel moeda, tipo, no Brasil e no mundo? Vocês acham que dinheiro, isso é interessante, vocês acham que dinheiro, esse é bastante interessante. Por exemplo, o país é pobre, né? Vamos fazer o seguinte, o país é pobre. É só imprimir um monte de papel moeda, ou seja, dinheiro, e sair entregando para as pessoas. Porque o que vai custar é o papel moeda. Tá certo esse pensamento? Seria legal, né? Mas Seria muito legal. certo, eu acho que não. Exato, não. Por quê? Porque a gente só pode emitir moeda, papel moeda, de acordo com a nossa reserva de dinheiro que a gente tem, que o país tem. Então, um país pobre só pode emitir papel moeda de acordo com a quantidade, né, qualquer país, com a quantidade de riqueza que tem. Então, como é que é feito isso daí? Como é que é feito esse cálculo? Antigamente, era feito baseado em ouro. Quanto mais ouro o país tinha, mais ele podia emitir papel moeda, porque ele tem mais riqueza, né? Ele tem mais ouro. Por isso que nós vamos ter uma corrida pelo ouro, né? Em Portugal, Espanha, vários países vão tentar ter ouro, né? Para jazidas de ouro, assim, para emitir cada vez papel mais moeda, facilitar o crédito das pessoas. Só que hoje em dia é dólar, é baseado em dólar. Então, quanto mais dólares em reserva esse país tem, mais ele pode emitir. Se ele emite muito papel moeda, valoriza ou desvaloriza o dinheiro do país? O que vocês acham? Valoriza, né, professor? Se ele tem uma reserva X de dólar no país hoje e ele emite 2x, o dinheiro dele vai valer 2 vezes menos, tá? Beleza? Então veja só, o que o encilhamento de Rui Barbosa fez? Ele criou uma linha de crédito para as empresas, para um monte de empresa, para estimular a criação de empresas no Brasil. Legal, isso é uma ideia genial, bacana. Só que não tinha tanto dinheiro para fazer isso. Então, ele autorizou vários bancos, não só o Banco Central do Brasil, no caso do Banco Central não existia, o Banco do Brasil que existia, ele autorizou outros bancos, né, bancos menores também, a emitir papel moeda. E aí o que aconteceu? A moeda brasileira começou a ser desvalorizada de um jeito significativo. E aí, porque assim, ele pensou que vai desvalorizar, legal, mas vai criar emprego, vai gerar riqueza, e a curto prazo, curto, médio prazo, vai voltar a valorizar a moeda.
Só que isso não aconteceu. Por quê? Muitas e muitas empresas eram fantasmas, porque não tinha fiscalização, né? No Brasil não era. O Brasil, na verdade, o Brasil é o país da não fiscalização. E aí o que aconteceu? Eu, por exemplo, para ter o crédito do banco, né, para ter o dinheiro do banco, eu crio uma, duas, três empresas e faço vários empréstimos. Às vezes no mesmo endereço tava assim, gente, é engraçado. O cara abria uma empresa, às vezes no mesmo endereço, pra vocês terem uma noção. E pegava um monte de dinheiro. E não pagava, não saldava essas dívidas. Então o país vai entrar numa crise econômica, tá? Então por isso que não deu certo, levou uma crise econômica. Bom, a Constituição, outro destaque importante é a Constituição de 1891. A República Federativa do Brasil foi construída, né, com um projeto de mais autonomia para os estados. Então, o país agora ele é uma república federativa. O que é isso? A federação, existe uma Constituição Federal, existe um nível superior de legislação, só que os estados podem ter suas próprias leis. Só que essas leis não podem ultrapassar a Constituição, não podem ser inconstitucionais, elas não podem ser. Mas ela torna o país, como o Brasil, que é gigantesco, né, de dimensões continentais, mais liberdade para cada estado brasileiro fazer suas próprias regras de acordo com a sua situação. Por exemplo, vocês acham que a educação no estado de Minas Gerais começa, as aulas, começa no mesmo período que as aulas do estado de São Paulo? Não, não começa. Exato. Não começa e ainda tem um horário a mais. Exato. Começa uma semana antes, as férias são no meio do ano, olha que interessante. Não são, então é um mês de férias no estado de São Paulo, em Minas Gerais é 15 dias, é recesso. As férias em Minas Gerais é no final do ano, e no estado de São Paulo o recesso é no final do ano, então bem diferente. Mais diferente ainda é o Nordeste, que eles começam as férias mais cedo, em junho, para a comemoração das festas juninas, pra vocês terem uma noção, que é muito importante para a cultura nordestina, as festas juninas. Então, para nós, a gente tem recesso lá em julho, né? Eles não, é um mês antes já está tendo, por conta das festas juninas, que são importantes para eles. No Amazonas, as aulas começam em períodos diferentes, porque tem as cheias dos rios, que podem atrapalhar o descolamento de pessoas para as escolas, para as cidades e tudo mais. Então, veja só, galera, cada estado brasileiro é uma situação, né? Pode ser que vários seja possível ser igual, tal, mas tem muitas situações controversas nos estados brasileiros que precisam de autonomia, né? Bom, outra característica importante é o voto livre e universal para homens com mais de 21 anos de idade, alfabetizados. Em 1881, vai acontecer, em 81, não em 91, em 81, 10 anos antes, vai ter uma emenda constitucional que vai proibir o voto de analfabetos. E aí a República Federativa do Brasil, que acredita no positivismo, acredita que quem deve votar são pessoas intelectualizadas, ou seja, pessoas alfabetizadas. Pensa agora comigo, quais críticas a gente pode fazer a essa restrição do voto dos analfabetos? Vamos lá, galera. Que críticas a gente pode fazer a essa restrição de proibir a analfabetos a votarem? Bom, aí o país tinha que dar uma educação melhor, né, para não ter analfabeto, para todo mundo poder votar. Primeira crítica muito boa. A questão da educação, que não existia no país, né? É verdade, não é nenhuma educação melhor, é uma educação. Não existia, era um trem muito doido mesmo. Em 1824, quando vai ter a Constituição feita pelo Dom Pedro I, a Constituição ela permitia
o voto de analfabetos. Pergunto para vocês, por que em 1824 era permitido o voto de analfabetos e em 1881 começou a proibir? Que eu acho que Acho que é muita gente era analfabeta. Aí depois começou a, sei lá, melhorar um pouco. Ou porque eles eram a maioria e tiveram que liberar, né, professor? Quem era a maioria? A galera analfabeta em 1824, né? Isso. Acho que era porque eles eram a maioria, né? As duas formas de vocês pensarem, lá do Alex e a sua, querida, desculpa, eu não vi seu nome, desculpa, quem que é? A Maria Bibiana. Ah, Bibiana. As duas formas estão corretíssimas de pensar, só que a resposta é mais cretina do que, do que vocês pensaram. Em Eu me preocupo. 1824... não, se Eu me preocupe, porque o preocupo. trem é feio. Em 1824, a elite brasileira era analfabeta e por isso eles podiam votar. Ah, nem... Ah, não, Exato. professor, ridículo, ridículo. Não Ai, não, dava pera, para não entendi, eu proibir me isso. perdi aqui. O que que é? Não dava para proibir o voto analfabeto porque a elite brasileira era analfabeta. Ah, nossa. Em Nossa, 1881, ridículo. a elite brasileira já não era mais analfabeta. Eles estão preocupados com a população Que brasileira? egoísta, Não. credo. Nossa, ridículo. Povo Exato. Impacta. egocêntrico, egoísta. Na última eleição, em 1870 e alguma coisa, o Brasil teve uma eleição. 13% da população votou, contando as pessoas que eram analfabetas. 13% da população votou. É um número baixo ou alto para a época? É um pouco alto, né? Se for pensar assim. Muito alto. Não sei quanto que era a população na época. Muito alto. No mesmo período, em Portugal, 2,5 pessoas votavam, por cento da população votava. Na Holanda, 6%. Na França, 8%. Nos Estados Unidos, 9%. Então, veja só, o Brasil tinha muita gente votando. Muita gente votava no Brasil. Era um avanço em questões de democracia. Só que em 1881, temos o tropeço esse tropeço dessa elite do atraso, que eu já estou falando para vocês já desde a aula passada, proibindo o voto de analfabetos. Então, restringiu a quem? A elite brasileira. Sabe quantos por cento da população começa a votar depois dessa manobra aí proibindo o voto de analfabetos? Vou chutar uns 5%. Só. Nossa, você é bastante otimista. Foi 2,5%. Ah, Credo, credo. gente. Olha só, só em vocês vão ficar assustados. Só em 1946 que 13,5% das pessoas no Brasil vão voltar a votar. Nossa, deve que não, nem nossos professor. vô começou a votar desde Tô quando. desistindo. Na cidade de Desisti do Nova Brasil. York, no ano da abolição da escravidão no Brasil, 1888, 88% da população da cidade de Nova York votou. No Rio de Janeiro, 6%. Olha que, assim, Uau. coisa drástica. Ai, assim. Brasil piadas, Brasil Não, piadinhas. Brasil é o país da elite do atraso. A elite do atraso. É ridículo, assim. Então, veja só, galera. Temos o voto para todo mundo que é homem acima de 21 anos de idade. Maravilha. Só que alfabetizado. Ferrou. Então, 15 rapazes ali que saiu da escola. Mulher, não vota, beleza? Mulher só vai votar de forma universal. Ó, eu vou fazer uma pegadinha agora. Vocês tiveram a aula com a Rochelle lá no final de semana. De forma universal, quando a mulher vai poder votar no Brasil? Universal. Nossa, professor pegadinhas. Lembro não. 1946. Ai, muito longe, Deus. Exato, sem nenhum tipo de restrição. Em 1932, a mulher podia votar, mas ela tinha que ser funcionária pública e tinha que pedir permissão para o marido ou para o pai. Ai, que desgraça. Ridículo Que isso estranho, aí. né? Tipo, pai, posso votar? Pai, posso votar? Claro, filha, vota onde eu estou falando para você votar. Era isso. O voto, olha a bosta, o voto era aberto.
não era secreto. Aí ferrou. Nossa, credo. Gente, isso é a pior coisa que o humano já inventou. Eu tenho certeza. É lindo pensar que na democracia grega os caras votavam de forma aberta, né? O voto era aberto, os caras declaravam seu voto, tal. Mas é na Grécia Antiga, em 4 antes de Cristo, velho. Nós estamos falando de um país onde o coronel, né? E a gente vai falar sobre coronelismo, obrigava a população que votava, né? Que podia votar, a votar em quem ele queria. Tinha um instrumento de controle ideológico e poderoso no Brasil, que é o coronelismo, que é o que a gente vai falar agora. Estrutura política, vamos agora para a República Oligárquica, que vai dominar esse mundo aí de 1894 até 1930, quando acontece a Revolução de 30. Estrutura política, baseada no coronelismo. Definição, poder político regional era controlado por uma figura chamada coronel. É um título militar. E aí a história do coronelismo é muito mais longe do que a da República Oligárquica. Veja o problema que a gente está se metendo. Pessoal, nós temos Portugal colonizando o Brasil, beleza? Beleza, professor. Assim, beleza não tá, né? Mas vamos falar professor. Vai no nosso ouro, né? Não é tão beleza. Vai na onda. Toda vez que a gente falar beleza, pode saber que é uma merda. Mas assim, beleza? Beleza. Portugal vai manter o exército dele para fazer o quê? Para manter a segurança na sua colônia ou para manter a segurança das embarcações, das mercadorias do país? Das desembarcações, mercadorias. Exato, maravilha. E os colonos no Brasil? Como que eles se protegiam? Como é que era o esquema de segurança pública aqui no Brasil? Não tinha não, professor, certeza. Exato. Sabe a Câmara Municipal? Vocês sabiam que a Câmara Municipal era um poder absolutista aqui no Brasil? Ela executava, ela fazia leis e ela mesmo julgava. Era na frente das câmaras municipais que ficava, inclusive, o Pelourim, que é o lugar onde amarrava o negro para ser chicoteado como punição. Que horror, Exato. gente, que horror. Faça uma viagem para Mariana. Vamos organizar uma excursão para Mariana? A gente vai para Mariana. Na cidade de Mariana tem ainda, porque virou patrimônio da humanidade, né? Então eles não podem, eles têm que só preservar. E aí tem lá a Câmara Municipal e as igrejas, assim, tal, e aí tá o Pelourinho lá. Bom, beleza. Mas como, então, manter e garantir a segurança? Quem que era responsável? Simples. Os capitões donatários, os donos daquelas extensões de terra gigantescas, que era os donos do Brasil, os 12 malucos que eram donos do Brasil. Eles tinham que manter a segurança em suas capitanias hereditárias. Beleza. E eles montavam o quê? Montavam sua própria milícia. O que é uma milícia? A milícia é uma organização paramilitar, ou seja, não são militares, mas são treinados como militares, tá? Para fazer a segurança. No Brasil, a gente conhece como polícia. Tô brincando. No Brasil, a gente conhece muito, por quê? É muito normal a gente ouvir sobre milícias em favelas, ex-agentes da segurança pública ou policiais ainda vigentes que controlam o tráfico ou que dominam uma favela, saca? Mantém um esquema de controle e extorsão da sociedade em troca de dinheiro, né? O filme Bop demonstra, o Bop 2 mostra claramente como é que funcionam as milícias no estado do Rio de Janeiro, principalmente. Bom, só que as milícias, elas tinham várias funções, né? Elas não eram exércitos oficiais, mas ela tinha a função de organizar e proteger os cidadãos. Só que quem organizava essas milícias no Brasil são os capitães donatários, ou seja, eles vão ser presos pela própria milícia? Infelizmente, não. Nem a pau. Eles vão prender os amigos dos coronéis? Não. Nem a pau. Não. Quem que eles vão prender, então? Simples. Bandidos, principalmente negros, fugidos, né, na época da colonização, ex-escravos fugidos, e também ex-escravos, ou, no caso, até combate a quilombolas, né? Então, veja só.
A milícia, e aí nós temos uma figura importante aí, que é o Tiradentes, né? Ele fazia parte da milícia, né? Em Minas Gerais. E veja só, isso é muito interessante. Esses coronéis que a gente está falando agora são grandes proprietários de terras, ou seja, grandes latifundiários, que organizavam sua própria milícia para proteger a região. Só que é um instrumento, é uma justiça instrumental. Quando eu falo instrumental, é que ele usa para o jeito que ele quiser. Usa do jeito que ele quiser. E esse título foi dado, inclusive, pelo imperador, foi dado pelo próprio exército, para esses milicianos que controlavam e tentavam manter a paz. Depois de muito tempo que a polícia militar foi organizada, foi no período republicano que a polícia militar foi organizada e aí acabou, não precisava mais desses coronéis e dessas milícias. Porém, o título ainda continuava. E era passado de pai para filho, era hereditário. Você nem precisava, é só nascer na família certa que você virava coronelzinho, né? Um coronel. Então veja só, essa figura militar, essa figura, né, coronel, ele tem poder, primeiro, econômico, que é o mais poderoso, né, nesse período, porque todo mundo, imagina Uberaba, galera, há 100 anos atrás, 150 anos atrás, a família Rodrigues da Cunha mandava nisso daqui tudo, eram os coronéis de Uberaba. E quem não trabalhasse para eles, trabalhava indiretamente para eles. Como assim? Bom, por exemplo, eu sou dono de muita terra, eu emprego muita gente. Só que eu preciso de um serviço de conserto de carro. Meu carro quebrou, eles trabalham. Eu vou numa oficina, né, mando arrumar, então eles estão trabalhando de forma indireta para mim. Eles não são meus funcionários, mas eles trabalham para mim. Então, se eu quiser parar de mandar meus carros consertar, nessa oficina, eles vão perder o próprio emprego. Então, olha a estrutura de poder que esse coronel tem. E olha só, eles têm o poder militar também, porque eles faziam essa ideia de segurança pública, né? Só que eles usavam para si mesmo, né? Para beneficiar o seu próprio grupo social. Bom, temos então essa estrutura de coronelismo, que eu vou explicar um pouco mais no slide seguinte. Estrutura política, continuando. O voto era de cabresto. Pessoas que podiam votar só votavam naqueles que o coronel latifundiário permitia. Uma política não livre, portanto. Então, não existia a liberdade civil das pessoas. Elas não podiam escolher em quem ela vai votar. Não existia a liberdade de expressão. Existia quem o coronel determinava que ia votar. Terceiro ponto, política de governadores. O que é isso? Imaginem, eu vou fazer um desenho aqui que vocês vão gostar. Quer ver? Imaginem isso daqui, ó. Política de governadores. O coronel, galera, ele dominava regiões, beleza? Era o senhor feudal das regiões aqui no Brasil. Depois a gente vai ter os estados. Governadores. Governadores, eles governavam os estados. Então, portanto, eles governavam de certo modo, governavam as regiões que os coronéis governavam. E nós temos aqui, por último, os presidentes. O presidente, que é melhor. E por último, o presidente. Maravilha.
Pensem comigo aqui, galera. O coronel, ele tá sobre uma esfera, ele controla, né, uma região, né? Ele controla um latifúndio gigantesco e tal. O que o governador quer? O governador quer que o coronel faça a população que ele controla votar nele, beleza? E, em troca disso, o governador dá ao coronel mais o quê? Liberdade. Dá mais liberdade para eles fazerem o que eles quiserem. O coronel, em contramão, dá o quê? Votos. Faz a população que ele comanda votar nos governadores. Os presidentes querem ganhar as eleições. Então, o que eles pedem para os governadores? Eles pedem o quê? Eu quero voto. E os governadores dão a eles o mesmo esquema que o coronel aqui. Então, veja só. Vocês conseguem entender esse esquema que eu fiz aqui? Eu só não entendi a questão da liberdade. Como assim, liberdade? Para fazer o que quiser. Tipo o quê? Continuar controlando, continuar mandando, usar do seu poder político, militar. Liberdade é como se fosse o poder que o presidente está dando para eles. Coronel podia matar, engravidou, engravidou, o coronel é casado, tal, bonitinho, engravidou uma funcionária dele. Ele quer fazer um sumiço com essa mulher, mandava matar. Ele ia ser preso? Não, porque cada vez mais ele tinha poder, cada vez mais ele tinha liberdade para fazer o que quiser. Em troca disso, os governadores pediam o quê? Voto. Então, o coronel arrumava um esquema, isso não só um coronel, mas vários coronéis, arrumavam um esquema de fazer os seus trabalhadores diretos e indiretos, seus funcionários, votarem nos governadores, beleza? Um governador X. E o presidente falava assim, ô governador, eu quero ganhar essa eleição. Então os governadores iam lá para os coronéis e falavam, a gente tem que votar agora no presidente tal. E os coronéis mandavam a galera votar no presidente tal. Então, quanto mais liberdade o governador tinha, mais liberdade ele dava para os seus coronéis fazer o que quiser, mais poder, tá bom? Esse é o grande problema do voto de cabresto. Na verdade, não precisa nem ser voto de cabresto aberto, não precisa nem ser voto aberto para ser voto de cabresto. Nas últimas eleições, 2018, eu fiquei sabendo bastante disso. Mas em 2020 também teve, ano passado também teve essa questão. Olha só. Olha o que aconteceu na eleição de 2018. Uma empresa aqui em Uberaba, ela falou para os funcionários que se tal candidato não vencesse, a empresa ia fechar. O que é isso na cabeça de um funcionário? Na cabeça de uma pessoa que depende daquilo para alimentar a família? O que é? Ninguém vai responder. Professor, fala de novo, que falhou aqui para mim. Uma empresa aqui em Uberaba falou o seguinte para os seus funcionários, reuniu todos os funcionários, falou assim, se o candidato X não vencer, a empresa vai fechar. Ou seja, o que ele estava querendo fazer? Estava querendo amedrontar, constranger as pessoas e corsetir, né, fazer um processo de coerção, a que eles votassem no candidato X para que ele tivesse, né, para garantir os votos naquele candidato, para que eles não perdessem o emprego. Mano, se eu falasse para vocês assim, se vocês não votarem em mim como o melhor professor de vocês, eu vou dar 0 para todo mundo. Vocês vão rir na minha cara, vão falar assim, larga a mão de ser otário. Agora que eu não voto mesmo, né?
como se tivesse uma votação dessa, né? Uma absurda dessa. Mas vamos supor que tivesse. Vocês iam rir da minha cara, né? Quem votaria em mim? Pessoas fracas da cabeça, pessoas que não entendem e realmente têm medo daquilo acontecer. Agora, quando a gente está falando isso da escola, né, a gente está falando de uma situação, né, minúscula da escola, que vocês podem falar assim, para coordenação, para direção, vocês podem falar o que vocês quiserem para eles, né, falar para eles, o professor falou isso para nós, se a gente não votasse nele, ele ia fazer tal coisa. Agora, numa empresa, para quem que eles vão recorrer? Ninguém. Ninguém. Eles poderiam fazer uma denúncia na justiça eleitoral. Porém, olha o medo que eles podem correr. Tipo, nossa, mas aí vão ficar sabendo o que eu fiz, eles vão mandar eu embora. Olha a situação, cara. Olha a situação. Geralmente, eles ficam com tanto medo, eles não sabem, porque, veja só, no Brasil, e aí eu quero te ensinar para vocês, isso é muito importante, isso é para além da aula de história. Patrão de vocês não é seu dono. Patrão não é uma pessoa melhor que você. Não é porque ele tem a empresa, ou ele se veste melhor, ele tem uma casa melhor, ou tem carro melhor, é que ele é melhor que você. E você não é obrigado a fazer tudo que ele manda. Você é obrigado a fazer o que você foi contratado para fazer. X, ponto. E não que ele fala, vota nisso, faz aquilo, sei lá o que, obedecer o cara. Por que acontece no Brasil, galera? A maior parte da população brasileira acredita que o chefe, o patrão, é dono dele. Professor, da onde veio isso? Na Europa não tem isso. A Europa nunca escravizou o próprio europeu, exceto no Império Romano. Tá? O europeu nunca escravizou o próprio europeu. Tá? Agora, no Brasil, não. No Brasil, nós temos uma tradição escravista no Brasil, onde o patrão é o coronel, onde o patrão é dono da gente. Olha isso, cara. São 350 anos de tradição escravista. Faz um rebuliço na cabeça das pessoas e até tentar tirar essa imaginação de que patrão não é dono de você, demora pra caramba. Demora pra caramba. Tem gente, pessoal, que o patrão comete abuso moral, né, de ofender a pessoa, de esculachar a pessoa na frente dos outros, e nada acontece. Abuso sexual, e nada acontece. Por quê? Porque eles acreditam que o patrão pode. Entende? É um absurdo esse tipo de pensamento. Absurdo. Absurdo mesmo. Mas muita gente tem esse imaginário. Inclusive, a pessoa que me contou que trabalhava nessa empresa, ela falou assim, olha o jeito que ela falou. Ela não falou com criticidade, ela falou assim, ele mandou a gente votar, porque senão a empresa ia fechar. Eu fui lá e votei. Eu fui lá e votei. De medo de perder o emprego, velho. Porque tem que alimentar filho, porque tem que manter a casa, saca? Tem que pagar as contas. Olha o tanto que é horrível esse tipo de situação, sabe? Manipulação, professor, manipulação mental, isso aí. Exato. Brinca com a mente, assim, ó, fala, se você não fizer tal coisa, isso vai acontecer. E a pessoa vai imaginando tudo de ruim, vai ficando com medo e acaba tudo ali. Exato. E aí ela faz. E quanto menos instrução e empoderamento essa pessoa tem, não estou falando só de mulher, estou falando de homem também, quanto menos instrução e empoderamento, autonomia, criticidade, mais ela obedece os outros e é enganada. Eu falo isso de caso próprio, tá? Meu pai, gente, ele é torneiro mecânico, uma profissão que deveria ser, assim, teoricamente ela é otimamente remunerada. Tá? Só que meu pai, ele trabalhou para um monte de gente que é patrão dele, chefe dele, sei lá o quê, e colocou meu pai para fazer uma coisa que é extremamente cara, difícil, que tem um nível intelectual violento para ser usado, sabe? Criar as peças assim, porque meu pai, torneiro mecânico, é assim, você quebrou um carro, não tem mais essa peça, meu pai vai lá e faz essa peça, pra vocês terem uma noção. Quebrou o eixo de um caminhão, é muito mais caro comprar um eixo do caminhão. Então, meu pai vai lá e faz a peça, sabe? Então, assim, trabalho artesanal mesmo, assim. E, teoricamente, é bem remunerado. Só que meu pai trabalhou em empresas que, por saber que meu pai era ignorante, tá ligado? Que meu pai, não que ele é ignorante, eu digo que ele
não era estudado, não era crítico, não questionava o valor do salário dele, mano, recebeu pouco a vida inteira, pra vocês terem uma noção. Então, acontece muito isso mesmo, sabe? Isso me mata de raiva, tanto porque aconteceu na minha casa isso daí. Então, é muito, muito, muito filha da mãe os caras. Eles acham que são patrões e, portanto, mandam nas pessoas, tá? É um absurdo isso, um absurdo. Eu nunca trabalhei numa escola com esse tipo de situação. Mas eu já fiquei sabendo que tinha algumas escolas que, tipo, botava o professor, amigão, ou você trabalha desse jeito, ou você tchau, sabe? Tipo assim, no pensamento da escola especificamente, sabe? E é um absurdo isso. Uma escola que obriga as pessoas a pensarem do jeito dela, não está fazendo o papel principal dela, que é ensinar criticidade, autonomia, né, para as pessoas. Bom, continuando. Política do café com leite. Vocês conhecem bastante, já ouviram falar várias vezes. Política café com leite é o revezamento entre as lideranças políticas entre o estado de São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, uma vez o presidente que ganhava era o presidente que o estado de São Paulo queria. Outra vez, quem ganhava o presidente era o presidente que o estado de Minas Gerais queria. E eles ficavam revezando de 1894 até 1930, eles ficaram revezando no poder. Pergunta, e aí se vocês não souberem a resposta, eu vou rasgar o diploma. Por que o Sudeste é mais desenvolvido do que o Norte e o Nordeste do país? Acho que é porque a primeira capital foi aqui, na época de Dom Pedro, que a primeira capital foi o Rio de Janeiro, não foi? Acho que foi isso aí. Foi Salvador. Ah, é isso aí, professor, é isso aí, eu não lembro direito. Não é nesse caminho que você vai encontrar a resposta. Eu acabei de falar. Tá no slide, tá aí, na cara do gol. O último tópico. Alô? Era Minas Gerais, eu acho. O revezamento entre Minas Gerais e São Paulo fez com que desenvolvesse a região sudeste. Se os presidentes fossem a elite que mandasse no Brasil fosse nordestino, o Nordeste seria Nova York, tá ligado? A região, vamos dizer, o Vale do Silício na Califórnia, hoje a região mais rica do país, e o estado de São Paulo e Minas Gerais seriam os pobres. Por que não foram? Porque São Paulo e Minas Gerais ganhavam as disputas de presidentes. E o que os presidentes faziam? Eles iam lá e desenvolviam o Nordeste? Não. Ia lá e desenvolvia o Sudeste. Desenvolvia a região que eles ganhavam. Eles. Exato, favorecia eles. Tem um negócio, galera, na República Oligárquica que é um crime. Devia ser as pessoas que, sei lá, assim, que já morreram, desgraçado, mas é um crime, um negócio chamado Convênio de Taubaté. Cidade de Taubaté é uma cidade produtora de café, muito rica por conta da produção de café. Nessa época da República Oligárquica. Cara, olha isso. Juntou-se os cafeicultores de todo o Brasil, beleza? De todo o Brasil é São Paulo e Minas Gerais. Juntou os cafeicultores do Brasil, beleza, maravilha. Para quê? No convênio de Taubaté, para eles organizarem, olha isso, um empréstimo internacional com a Inglaterra para comprar o café brasileiro, um empréstimo, o café deles. Então, o Brasil faria um empréstimo na Inglaterra para comprar o café dos cafeicultores do Brasil, tá bom? Porque eles não estavam conseguindo vender. Gente, eu não sei se eu estou sendo claro o suficiente, mas olha só. Você tem uma fábrica, uma empresa, tá bom? Você tem uma empresa e produz leite, beleza? Você não vai conseguir vender, o leite vai estragar, beleza? O que vai acontecer? Você vai ganhar dinheiro ou vai perder dinheiro? Perder? Perder pra caramba dinheiro, né? Beleza? Vamos perder dinheiro, beleza.
Só que essa fábrica é brasileira e o presidente é cafeicultor. Então, o presidente do país faz um empréstimo na Inglaterra para comprar essa mercadoria que vai estragar, destrói essa mercadoria, só que o cafeicultor brasileiro não perderá nada, pelo contrário, ele ficará rico. Vocês conseguem entender o que eles fizeram? Eles privatizaram os lucros e socializaram a dívida. O povo brasileiro pagou a dívida do café brasileiro. O café dele. E eles nunca tiveram esse café, porque foi destruído. Dá para vocês entenderem o tanto que é cretino o Brasil? Sim, muito ruim. Essas coisas que eu sou obrigada a ouvir do governo, meu Deus do céu, tá foda pra mim. É um absurdo. Não, é um absurdo, é um absurdo. Eu vou dar outro exemplo para ver se o resto dos alunos fica mais revoltado. Você é criança. O pessoal introduzindo a revolta na gente. Não, eu fico chateado. Da aula de história desse período é só chateação. Eu juro para vocês, tudo que eu for contar para vocês não tem ponto positivo. Eu juro para vocês, não tem. Essa matéria de República Brasileira não tem nenhuma notícia da hora. Enfim, galerinha, vamos para a Europa lá pro Brasil. Professor, vamos estudar sobre as guerras, muito melhor. Não, pois é. Eu vou contar para vocês aqui, ó. Veja só, a escola pediu para você fazer, não, escola não. Você quer ajudar a sua mãe ganhar dinheiro. Aí você faz bolacha para vender. Só que não tem ninguém para comprar. Aí você manda sua mãe comprar a bolacha. Nossa, boa, gostei. Entende? Você tem o dinheiro da sua mãe, só que você está empobrecendo a sua própria mãe, cara. É a mesma coisa de você pegar o dinheiro da sua mãe. Com o dinheiro dela. Exato. Lhe falta cérebro. Pois é. Só que para nós é uma criança. No caso aqui do Brasil, era o presidente do Brasil fazendo isso, velho. Eu vou conversar com vocês mais. Ó, coronelismo. Era uma aliança entre chefes locais com os representantes dos estados e desses com os presidentes da república. É aquele esquema aqui de pirâmide que eu mostrei para vocês. Nesse paraíso das oligarquias, a palavra oligarquia... Eu vou fazer a pergunta, eu acho que vocês não sabem, mas eu acho que eu vou fazer. O que é oligarquia? Me responde. Eu não faço ideia. Muito bom. Oligarquia quer dizer governo de poucos. Tudo a ver. Gente, é o Brasil. Tem sei lá quantas pessoas nesse período aí, gigantesco, mas o governo é de poucos. Oligarquia, olha o nome, é um nome horrível de uma república. Nome horrível. Bom, Brasil piadoca. Nossa, as práticas eleitorais fraudulentas não podiam desaparecer. Elas foram aperfeiçoadas. Os eleitores continuavam a ser coagidos, comprados, enganados ou simplesmente excluídos do processo. No caso dos analfabetos ou das mulheres. Economia. Aqui que eu vou falar uma coisa para vocês. Olha lá. Cafeicultura de exportação. Segurava toda a economia brasileira. Olha isso daqui, gente. Isso daqui é outra burrice do país. Eu estou falando para vocês que vocês vão sair putos dessa aula. Gente, vamos fazer o seguinte. Olha o tanto que é burro esse negócio. Você é um país. Você é um país do tamanho do Brasil, com a riqueza que o Brasil tem. Beleza? De terra, de exploração de minério, de tudo. De floresta, que vocês podem fazer de turismo, nossa, praia, coisa maravilhosa. Vender coco na praia, gente. Pelo amor de Deus, dá para fazer isso. Mas o imbecil do Brasil investiu em uma única matéria: café. Beleza? Maravilha. Nossa, tá vendendo, bom, todo mundo ama café. Mano, café é requisito básico no prato alimentar do resto do mundo? Não. Infelizmente, não. Não. Tem uma guerra. Primeira Guerra Mundial, 1914, que é o período que vai pegar a República Oligárquica. 1914. Os caras entram em guerra. A Europa entra em guerra. O país entra em guerra. Eles vão comprar café? Claro que não. Não. Mano, é a última coisa que os caras vão querer comprar. Eles vão comprar remédio, eles vão comprar armas, eles vão comprar um monte de coisa. Mas principalmente a indústria vai ser voltada para a produção de várias outras coisas. No Brasil, o Brasil vendia café. Ou seja, Primeira Guerra Mundial, os caras vão entrar em guerra
Por 5 anos, eles não vão ficar comprando café do Brasil. Vai ser um desastre para a economia brasileira. Vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Vai ser um absurdo. Então, veja, olha que burrice colocar toda a produção né, organizar a economia de um país em um produto só. Por isso que tem que ser de múltiplas plataformas. Um país ele não pode vender um produto só. Porque se esse produto ou tiver um concorrente ou ninguém quiser mais ele, quebra. Né? Não dá para abrir uma loja e botar ele para vender só capinha de celular. Porque se abre concorrentes, ele não vai ter tanto lucro. Ele tem que vender capinha, ele tem que vender cabo, ele tem que vender tomada, ele tem que vender uma série de outros produtos. Qualquer empresário minimamente inteligente sabe disso. O Brasil não sabia. Engraçado, né? Chega a ser triste, com vontade de chorar. Bom, o Food Lowing, galera, a organização da dívida externa brasileira com a Inglaterra em uma única. Então, eles tinham várias dívidas, do Brasil tinha várias dívidas, e eles organizam uma só. E aumenta o prazo para pagamento, tal. Quem faz isso vai ser um presidente chamado Campos Salles. Bom, olha o convênio de Taubaté, que eu acabei de contar para vocês. Com o baixo preço do café no exterior, óbvio, está tendo uma guerra mundial, os cafeicultores se organizaram junto ao Estado brasileiro, cafeicultor, que solicita aqui, faça um empréstimo no exterior, na Inglaterra, compre o café que não foi vendido, ou seja, o café que eles iam perder dinheiro com isso, e destrua o café para manter o preço alto. Veja só, galera, quanto mais água no mercado, o valor da água é mais baixo ou é mais alto? Mais baixo. Mais baixo. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam querendo tirar o café do mercado para aumentar o valor do café e aumentar o que junto com eles? Com ele. O valor do café, aumentar também o lucro, beleza? Olha o bando de salafrário que o Brasil governava o Brasil. Destruiu o café para aumentar o lucro dos caras, velho. Resultado, privatização dos lucros, socialização das dívidas. Quem pagou a dívida? Foi os cafeicultores? Esses caras... O brasileiro. Foi o povo brasileiro. Nossa senhora, professor, que horror essa aula. É horrível, é triste, dá vontade de dar um tiro na cara. Ó, surto industrial, dificuldade de importar produtos por conta da Primeira Guerra Mundial, o Brasil vai ter que iniciar um processo de industrialização. Um surto, olha a palavra, surto. Não é revolução industrial, mas sim surto. Então vai surgir algumas indústrias no Brasil. E toda vez que surge uma indústria em qualquer país, né, que não passa por um processo de reivindicação de direitos trabalhistas e tudo mais, vai ser uma droga os empregos nessas indústrias. O Brasil, galera, veja só, o Brasil acabou de terminar a escravidão. Como é que ele tratava o trabalhador no Brasil? Bem ou mal? Bem mal, né? Bem mal, é isso mesmo. Tratava igual um lixo, né? Tanto que a gente vai ter uma greve chamada a Grande Greve de 1917, que em 2017 fez 100 anos. A greve de 1917 foi a maior greve operária que teve no Brasil naquela época, e para reivindicar o básico, direitos trabalhistas, fim do trabalho infantil, que os caras colocavam crianças para trabalhar, condições precárias de trabalho, os caras trabalhavam mais de 16 horas por dia. Então, olha se a prostituição aumentou para caramba, porque empobreceu as pessoas, né, para caramba. Então, a prostituição aumentou, condições precárias de trabalho, coisa horrível. Bom, continuando, movimentos sociais. É aqui que a nossa aula dá uma guinada horrível. Já estava ruim, não estava? Não, professor, credo, eu vou sair dessa aula, eu tô ficando estressado. Gente, ainda bem que eu sou bem calma. Ainda bem que eu sou bem calmo. A gente vai ter vários movimentos sociais. Claro, o Brasil tá um caos, é uma merda, então a gente vai ter vários movimentos sociais. A gente vai ter os rurais e a gente vai ter os urbanos. Movimento de canudos e contestados, de caráter messiânico, ou seja, o líder desse movimento, ele era uma figura messiânica, que trazia uma palavra, que trazia uma leitura, trazia alguma coisa, bem do ponto de vista messiânico, religioso, tá? Criação de vila e redutos, né, para as pessoas morarem em algumas regiões do Brasil onde não tinha dono, né, o Brasil era tão grande, galera,
que tinha região que não tinha dono, velho, não tinha dono. Para reivindicar, não, essa terra é minha. Não tinha esse cara. Então eles começavam a morar em alguns lugares. Por exemplo, localizados no sertão da Bahia, e o de contestado vai ser no Paraná e Santa Catarina. E eu vou agora vou dar uma introduzida, mas eu vou passar um vídeo para vocês. Ó. Povos esquecidos pela elite. Lembra o livro? Gente, a gente vai fazer eu vou fazer uma aula sobre esse livro aqui para vocês, cara. Elite do Atraso, tá? Vocês têm que ler esse livro, pra vocês entenderem mais o Brasil. Esse livro e também o Cidadania do Brasil, que é o José Moreira de Carvalho, que é do caramba. Bom, povos esquecidos pela elite irão se revoltar e organizar governos independentes, tá? E agora eu vou passar para vocês um videozinho muito legal. Primeiro eu vou falar de Canudos, a Guerra de Canudos, depois eu vou falar de Contestado. Vocês vão ficar chocados com as duas. Principalmente como a elite brasileira trata a população pobre. Lembra o positivismo? Qual é a premissa básica do positivismo? Quem lembra? Eurocentrismo? Eurocentrismo. Legal, muito bom. Agora vamos refinar um pouco mais essa ideia aí. A premissa básica do positivismo é que a sociedade evolui. Beleza? Beleza? Beleza. Quem é a elite brasileira? Fala para mim. Quais são as características da elite brasileira? Bom, começa pela educação. Educação europeizada. Sim. Beleza? Rica. Beleza? Aristocrática. Provavelmente cafeicultora. Beleza? E então esses seriam os positivos, beleza? Nessa sociedade acreditam na ciência, no progresso, tal. Quem seriam os selvagens? Quem seriam os atrasadão? O cidadão. Os analfabetos. Analfabeto, preto, pobre, e se para piorar a situação, nordestino. Tá? Mentira. Eu juro para vocês. Até hoje. Eu juro, eu sou baiano, cara. Eu acho horrível o preconceito regional, velho. Quando o nordestino baiano veio pro estado de São Paulo, cara, eles eram tratados igual lixo, velho. Igual lixo, saca? Região sudeste, saca? Então, assim, é horrível essa situação. Horrível mesmo. E aí, o cara é nordestino, Isso pior reforça a minha ainda. teoria da gente ir pra Europa. Lá provavelmente não vai ter essa bosta. Let's go Europa, galera. Nossa, desculpa, Alex, deixa eu acabar com sua alegria, mas a Europa é o continente mais xenofóbico do planeta, velho. Let's go Estados Unidos. Então a gente vai pra onde? Os Estados Unidos. Vamos tacar fogo em tudo. Isso, professor. Vamos governar tudo. Canadá é uma boa, hein? Canadá. Let's go Canadá. Canadá, o povo é gentil, vamos pra lá. Vamos pro Canadá. E é tudo misturado, né? Francês, vamos ver o urso inglês. polar. Canadá tem a maior população de urso polar do mundo. Vamos lá. Vamos lá, abraçar uns ursinhos. Pelo amor de Deus. Urso polar não mata a gente, Ursinhos né? carinhosos. Abraçar um ursinho carinhoso. Gente, essa Cecília Cury, é a Cecília Cury? É a Cecília Cury. Eu achei que ele nunca ia ver que tinha alguém desconhecido aqui. Eu achei. Cecília, Cecília, você não é nova. Ué, Cecília, ela é minha aluna no gabarito, gente. A Cecília do gabarito, como é que é, senhor? Ô, palhaça, você nem fala nada. Professor, ela tá sendo gravada, meu Deus. Ela parece tímida. Professor, não posta isso. Olha as palavras. Muito aí, bom ser aluna do Renato. O jeito que ele Super fala é cult. tão educadinho. Gente, eu dou aula pra essa menina aqui do sexto ano. Tadinha Tá doido, dela, hein? gente. Coitada. Cecília, Eu tadinha tô dela, entendendo, gente. Nossa, Cecília. dá dó dela. Ai, Tristeza dela. Ué, eu dei aula semana Coitada da passada menina. pra ela lá no gabarito. O que você tá fazendo aqui, ô invasora? O que... Até quando eu mudo de escola, eu vou te perseguir, viu, Ortega? Pois é, me larga. Ela trocou 6 por meia dúzia. Menina, olha só.
Ah, Tadinha, saiu do gabarito bom. pra não te ver mais, chega no Pois horário é, de você assim, aqui. ela pensou assim, eu não vou mais pro gabarito, eu não quero mais ver o Ortega. Pra onde eu vou? Ah, vou no Aurélio. Se ferrou. Olha, Tadinha, Cecília, gente. você ia ter aula Ai, ai. de filosofia da Hannah Arendt essa semana, Cecília. Perdeu. Vou ter que dar pra você agora aqui. Fazer o quê? Ela gosta de conversar, né, gente? Vocês perceberam, né? Nossa, É, ela fala muito bem. assim, Ela é quase super nunca ninguém sociável. no vácuo. Quase nunca ninguém Que fica é? no vácuo. Super sociável ela. Gente, é um absurdo, né? Ô, Cecília, depois na conversa. Ô, querida, Tá bom. vamos lá. Vou passar aqui para vocês um vídeo. O vídeo é feito pelo... Não sei se já viram o canal Buenas Ideias, já viu? Não, mas... Não? Então, esse cara, eu vou explicar para vocês porque o cara, ele é um idiota, beleza? Idiota no bom sentido, porque ele faz umas piadas ruins. Ele faz umas piadas ruins, mas ele tenta, assim, agradar. Ele tenta Meu agradar. Deus, que homem feio pra essa Parece Tadinho. salsicha do Scooby-Doo. Nossa, É verdade, Ele é muito craque. Parece mesmo. Deixa eu falar pra Agora vocês. tudo faz sentido. Depois de muitas drogas. O Eduardo Bueno, ele é um escritor, jornalista, e ele tem um foco muito grande em história, e esse canal é muito bom, ele é muito estudioso, por isso que eu trago esse vídeo dele. Fora que ele tenta ser engraçado, então dá uma quebrada no vídeo. Mas é um cara que lê muito, um puta de um leitor, assim, e ele é um baita de um jornalista no Brasil. Ele foi jornalista na época da ditadura, tem vários casos legais que ele conta, assim, ele é fantástico. Fora que ele ama o Bob Dylan também, vira e mexe, ele tá com camiseta do Bob Dylan aí nos vídeos. Mas ele faz vários vídeos legais e o canal dele chama Não Vai Cair no Enem. Bem legal. Bom, eu vou passar para vocês, eu vou desligar minha câmera para não atrapalhar assim, não roubar tanto dado, mas eu tô aqui olhando e assistindo vocês, tá? Ó. Vamos almoçar em Canudos? Vamos almoçar em Canudos? Vamos almoçar em Canudos? Ele foi almoçado em Canudos, foi isso que aconteceu. Cano, venha ver o Brasil entrar pelo cano em Canudos. Nada como morar num lugar manso e pacífico, o lugar do homem cordial, um país brando. Tá certo que de vez em quando tem um massacrezinho aqui e outro, né? O Carandiru, o Contestado, Canudos. Uma das mais trágicas e terríveis histórias do Brasil. Pelo menos acabou virando uma obra-prima da literatura mundial, né? Os Sertões, do Euclides da Cunha. Mas é um preço muito alto para pagar por tanta vida, né? A história começa, é claro, no solo infértil e fecundo para tragédias do sertão da Bahia. Era uma crise generalizada. Os engenhos tinham entrado em decadência, tinha tido o fim da escravidão, havia um monte de gente perambulando e tinha tido em 1878 a terrível seca de 1878 que só no Ceará matou 100 mil pessoas. Foi nesse solo fecundo para tragédias que começou um nômade a viajar por ali. Viria a se chamar Antônio Conselheiro, porque o nome dele, claro, era outro antes. Era Antônio Maciel. Ele é o que se pode chamar de um loser. Tinha dado tudo errado na vida do cara. Ele tinha sido professor, tinha sido demitido, tinha sido vendedor ambulante, não tinha dado certo, tinha sido abandonado pela mulher e ele se tornou um asceta, se tornou uma espécie de cangaceiro místico, perambulando pelo mar areento do sertão. Estava à deriva naquele mar quando começou a juntar uma série de seguidores. Ele sugeria que as pessoas reconstruíssem os cemitérios que estavam abandonados, que caiassem de branco as igrejas e que levassem uma vida de meditação e de ascetismo.
Pois em 1890, meu chapa, ele já tinha 8.000 seguidores. Ele era tão magro que o Mário Vargas Llosa, o grande escritor peruano, que escreveu um livro também sobre Canudos, disse que ele parecia estar sempre de lado, de tão magro que o sujeito era, porque ele de fato se tornou um asceta. E ele acabou encontrando um porto seguro naquele mar de areia do sertão da Bahia, numa fazenda abandonada chamada Monte Belo, que depois viria a se chamar Canudos. Ali ele criou um arraial que acabou virando um outro Brasil, acabou virando uma utopia evangélica. Nesse arraial, que acabou tendo 5.200 casas, onde moravam 20.000 pessoas, eles criaram uma espécie de utopia evangélica mesmo, porque as roças eram coletivas, eles plantavam milho, plantavam mandioca, plantavam feijão e começaram a criar cabra. E com o couro da cabra, com a carne da cabra, com o queijo da cabra e com o leite da cabra, eles se tornaram autossustentáveis. Os couros de cabra de Canudos chegaram a ser exportados para os Estados Unidos. E o arraial começou a florescer, à sombra do poder central, à sombra do Brasil, à sombra de um Brasil que nunca se interessou pelos seus desvalidos. O líder, em conteste daquele local, era justamente o Antônio Conselheiro, o homem que dava conselhos. Tudo parecia ir bem quando, no fim de 1895, o Conselheiro comprou uma grande partida de madeira, de novas toras de madeira, para construir uma igreja ainda maior do que ele já tinha feito. Ele pagou a madeira e a madeira não foi entregue. Não entregaram a madeira. Aí, os seus seguidores disseram, nós já pagamos a madeira, a gente quer a madeira. Isso foi em Juazeiro. É importante, inclusive, salientar que Juazeiro era a maior cidade do norte da Bahia, tinha 3.000 habitantes. Salvador tinha 20.000 habitantes. Canudos tinha 25.000 habitantes. Então, eles disseram, nós vamos a Juazeiro pegar essa madeira na marra. Aí, a elite de Juazeiro, o prefeito de Juazeiro, o chefe da polícia de Juazeiro, já começaram a dizer, os fanáticos virão aqui pegar a madeira só porque já pagaram pela madeira e não receberam, eles querem a madeira deles. E aí fizeram uma força policial com 100 homens para enfrentar os sertanejos que vieram buscar sua madeira, porque de fato foram 300. Aí deu um confronto entre eles, morreram 150 sertanejos. E morreram apenas 10 soldados e 16 ficaram feridos. Mas foi considerado uma afronta ao Exército Nacional. Fora que, um pouco antes, o Conselheiro já tinha rasgado vários panfletos do recém-surgido regime republicano. Recém não, né? 1889. A República, nós já estamos em 1895, portanto, 6 anos, mas é muito próximo, né? Inclusive, a notícia demorou um tempão para chegar lá no Arraial de Canudos. O Conselheiro se dizia monarquista, especialmente porque havia tido com a República a separação entre a Igreja e o Estado. E o Conselheiro era totalmente favorável a um Estado religioso e não a um Estado laico. Além de tudo, mudaram os impostos municipais por causa da República e começaram a cobrar impostos lá em Canudos. O Conselheiro disse, vocês nunca me deram nada, agora querem que eu pague imposto? Né? Então já começou essa fermentação que eclodiu nesse confronto que começou por causa de uma deslealdade comercial por parte de um vendedor de madeira de Juazeiro. Né? Mas como os caras acabaram matando esses 10 soldados e ferindo outros 16, as forças policiais da Bahia e o próprio exército resolveram reagir atacando Canudos. E foram atacar Canudos. Então, alguns meses depois desse ataque, que foi em agosto de 96, em novembro de 1896, o exército enviou, coordenado pelo Tenente Febrônio, bom nome, né? Tenente Febrônio, uma partida de 583 soldados para atacar em Canudos. E no dia 24 de janeiro de 1896 levou uma surra dos sertanejos, porque eles já tinham sido avisados que os caras iam atacar, emboscaram ele num despenhadeiro, num vale na chegada de Canudos e desbarataram e botaram em fuga os 583 soldados do Tenente Febrônio. E os caras fugiram deixando as armas deles para trás. Ou seja, os sertanejos passaram a ter armas melhores do que as que então tinham.
Bom, virou um escândalo, a história chegou no Rio de Janeiro, né? Disse, monarquistas estão atacando o honroso Exército Nacional, é preciso reagir. O que o Prudente de Moraes, que já então estava sendo chamado pela imprensa republicana de prudente demais, porque não tinha tomado as atitudes corretas para dizimar aquela gentalha miserável, aqueles nordestinos infelizes, aqueles evangélicos desgraçados. Por que o presidente não reage? Aí o presidente chamou quem? Chamou quem? Chamou o Moreira César, cara. Chamou o Moreira César. Quem era o Moreira César? Moreira César era um coronel do Exército que já tinha tomado parte na revolta da Armada, combatendo a revolta da Armada, né, que era a revolta da Marinha e o Exército combateu logo no início da República. Já tinha assassinado um jornalista com uma facada pelas costas, porque o jornalista falava mal do Exército Brasileiro, e depois tinha participado da repressão à revolta federalista de 1893 na ilha de Santa Catarina, né? Mandando matar 49 pessoas em execuções sumárias e fuzilamentos, porque tinham se revoltado contra o governo do Floriano Peixoto, e ainda por cima mudou o nome da capital da ilha de Santa Catarina, que era a cidade do Desterro, para Florianópolis, o nome do algoz. Aliás, como é que Florianópolis continua mantendo o nome Florianópolis? Mas esse é outro assunto. Outro assunto ainda é que esse Moreira César era epilético. Tipo eu, assim, epilético, o Moreira César. Aí, o Prudente de Moraes chamou o Moreira César, vai lá e disse, destrói aqueles caras, arrasa aqueles caras, trucida aqueles caras. E o Moreira César foi pra Bahia, saiu aqui do Rio de Janeiro, com 1.500 homens, com 15 milhões de cartuchos e com 6 canhões Krupp, recém-comprados da Alemanha, para arrasar aquela gente. Chegaram em Salvador, de Salvador se dirigiram até o interior lá, demoraram um tempão, e aí chegaram nas proximidades de Canudos. O que aconteceu? Em março de 1897, eles enfim chegaram nos arredores de Canudos, em Monte Santo, olha o nome do lugar, pertinho de Monte Belo, e aí o Moreira César disse, vamos almoçar em Canudos. Achou que era um lanche, né? Ele com 1.500 homens, com 15 milhões de cartuchos, com 6 canhões, barará, barará. Só que daí ele teve um ataque epilético. É verdade, não é piada, ele teve um ataque epilético, tiveram que cancelar a primeira ordem de ataque, ele se recuperou do ataque epilético e teve outro ataque epilético no sentido metafórico agora, e resolveu atacar Canudos e disse, vamos atacar com baionetas, nem precisa gastar bala com esses caras. E entrou naquele labirinto de ruelas e casebres de Canudos, os caras estavam tudo tocaiado lá, meu chapa, e dizimaram a tropa do Moreira César e ele levou um tiro na barriga, cara, ficou agonizando durante 12 horas, o miserável, antes de morrer, morreu, está no inferno, não há dúvida, e aí ainda disse, se eu sobreviver, vou renunciar ao exército, vou me demitir do exército por causa dessa humilhação. Humilhação total e completa mesmo. Perderam de novo, 3-0 para Canudos. Canudos 3, Brasil 0. Bom, aí abril de 1897, quando chega essa notícia no Rio de Janeiro, as pessoas, os republicanos, os jacobinos, invadem os jornais, 2 jornais monarquistas, matam o diretor de redação de um desses jornais, matam o editor de um outro jornal desse, é uma confusão total. Vamos, exigimos a destruição completa, absoluta de Canudos. Aí em agosto de 1897, o próprio ministro da guerra, o tal Marechal Carlos Bittencourt, que depois seria morto, você já viu isso aqui, Não Vai Cair no Enem, no episódio Vice-Golpista, tá aparecendo aqui em cima, ó, veja o vice-golpista, é o cara que tentou salvar o Prudente de Moraes e acabou morrendo, e o próprio ministro da guerra foi para Canudos. E nessa expedição foi também o jornalista Euclides da Cunha, que trabalhava para o jornal Estado de São Paulo, e foi com a certeza de que ia documentar o fim de uma insurreição de monarquistas, de inimigos do governo. Chegando lá, ele percebeu o que estava acontecendo. Era um confronto entre o Brasil das elites, o Brasil
urbano, o Brasil que nunca entendeu seus desvalidos, contra um Brasil de pobres e miseráveis que tinham deixado de ser pobres e miseráveis e tinham encontrado um outro jeito de sobrevivência numa espécie de Brasil alternativo. Ele percebeu isso e ele viu todo o massacre, porque daí eles foram atacados em agosto, setembro de 1897. No dia 22 de setembro de 1897, o conselheiro morreu, provavelmente de desinteria. Daí o Arraial botou uma bandeira branca. Não, e os caras ainda levaram um canhão chamado A Matadeira. Botaram o canhão em cima de um lugar que chamava Morro da Favela. Morro da Favela. E pum, com um canhão gigante para atacar lá Canudos. Bom, dizimaram Canudos, mataram todo mundo, 25 mil mortos, cortaram a cabeça do conselheiro, que foi levada para ser estudada pelo cientista Nina Rodrigues, um cara famoso no estudo da escravidão e tal. Vai ver quem é o Nina Rodrigues, que estudou os... Esse Nina Rodrigues aí, galera, ele é um imbecil positivista. Por quê? Porque ele achava que estudar os cérebros de pessoas, né, os cérebros das pessoas, mostrava o tamanho do cérebro, né, perceber o tamanho, o peso e tal, mostrava que essa pessoa, quanto mais pesada e maior, melhor essa pessoa era, né? Acreditava nessa evolução dessa raça branca. Nossa, então eu era péssimo, porque eu sou mais pequeno. Essa evolução dessa sociedade branca, europeizada. Tinha vários estudos na Inglaterra sobre o tamanho do cérebro de um africano e o tamanho do cérebro de um inglês. Eles esvaziavam a caixa craniana e enchia de massa, né, para ver quanto que cabia em cada caixa craniana, para ver quem que era o mais evoluído, quem que era o melhor. Então é por isso que o cérebro, né, a cabeça do Antônio Conselheiro foi parar na mão desse médico positivista, onde achava que ia estudar, ver se esse cara era sobrenatural, se esse cara era melhor ou era pior, tal. E escuta o que o cara vai lhe dizer. O cérebro do conselheiro e concluiu que o cérebro do conselheiro era normal. O que não era normal é o cérebro de outras pessoas, né, cara? Aí esse conflito, claro que ficaria registrado para a história, mas ele não tomaria a dimensão épica, a dimensão homérica que tomou, porque ele encontrou o seu Homero, né? O seu equivalente a um poeta homérico no Euclides da Cunha, que escreveu o extraordinário livro Os Sertões, na qual ele escreve: trata-se de um crime, vamos denunciá-lo. E ele fez esse livro Denúncia, e hoje a história de Canudos sobrevive no imaginário, só que o Brasil ainda não mudou o suficiente para que possa conviver em plena harmonia com esses dois Brasis tão distintos. Então é um fim meio para baixo esse, né? Mas é que o episódio é meio... Professor, próximo, por favor. Sim, cancela. Nossa, professor, um Kahoot, isso aí ia ser bom, hein? Né? Não, já assim, tá tarde só uma agora. indireta, talvez, sei lá. Já tá tarde. A próxima, galera, o próximo vídeo que vocês vão ver semana que vem vai ser sobre... Contestado. Na verdade, a gente vai fazer um combo de vídeos dele, que vai ser sobre Contestado, Revolta da Chibata, tem mais um. Revolta da Chibata é o pior, tá? Assim, eu digo que o da Guerra de Canudos é muito importante, porque, veja só, é um povo empobrecido por uma elite que não visa, né, a melhorar a população, ajudar a população. Então eles mesmos se organizam, montam um estado paralelo para viver de forma comunitária, para dividir tanto lucros quanto despesa, alimento, e vivem muito bem, produzem couro de cabra, produzem um monte de coisa lá, nos redutos de Canudos, e inclusive esse couro foi exportado para os Estados Unidos, cara, para vocês terem uma noção, na época. Então eles têm uma sociedade paralela que está dando certo, porque cada um cuida de si, né? Cada um cuida de si e do outro, né? Isso é muito importante. E o Estado brasileiro, que vê, né, essa elite brasileira, vê um Estado paralelo crescer fora das suas asas, né? Tipo, fora do caminho do coronel, lembra o coronelismo que eu falei para vocês? Imagina que está surgindo um grupo social
que não depende do poder do coronel. Assusta qualquer coronel, não é? Então, lá no Nordeste, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil, incontestado vai ser no Paraná e em Santa Catarina, isso assusta o poder vigente. E por isso, essa violência de um tamanho gigantesco. Canhões vão ser levados para derrubar, para matar sertanejos, velho. Pobres, sabe? Olha o nível, assim, né? E aí o crime, qual é o crime? Qual era o crime desses caras? Vocês conseguiram identificar um crime, de fato? Tipo assim, não tinha. O único que tinha eles eram pobres, pretos, né? E estavam criando um estado paralelo fora das asas do controle dos coronéis. Esse é o crime dos caras, não responder a ninguém. Esse foi o crime deles. Vocês vão ver, por exemplo, na próxima aula, a Revolta da Chibata. Gente, a Revolta da Chibata é uma história que o brasileiro devia ter feriado para a Revolta da Chibata, para vocês terem uma noção. Devia ter feriado. O Almirante Negro, que é o herói dessa revolta, ele foi um herói nacional, assim, cara. E nunca foi tão valorizado, nunca foi valorizado no nosso país. Porque é negro, entende isso? Porque não era um capitão da polícia que não fazia ligação com a elite brasileira, tipo o Tiradentes. Tiradentes é um absurdo, velho. Um absurdo. O Tiradentes ser herói do Brasil. Um absurdo, né? E o Almirante Negro, que vai ser o herói da Revolta da Chibata, ele é esquecido, totalmente esquecido. E o que o cara fez, vocês vão ficar chocados com o que o cara fez na Revolta da Chibata. Vocês vão ficar impressionados. Bom, então a gente vai ver Revolta da Chibata, Contestados, e também Revolta da Vacina, que acontece tudo na República Oligárquica. A República Oligárquica é um caos, gente, é um caos. O bagulho não é tipo, de boa, que República legal. É um caos. E aí você pensa, vai melhorar depois que acabar, né? República Oligárquica, vai melhorar, né? Tadinho. Quem pensou assim? Nossa, a cara de decepção do professor quando ele falou vai melhorar, eu fiquei triste. Gente, é bastante intercessor. Sabe quando que o Brasil vai olhar assim, cara, que legal isso? Juscelino Kubitschek. Nossa, demora. Vai demorar pra caramba. Quem é ele? Não conheço. Ele foi presidente do Brasil, fundador da cidade de Brasília. Ué, eu achei que Brasília tinha sido contado pelo povo nordestino, eu acho. Pela população nordestina, sim, mas ele é fundador, ele que mandou criar, ele que mandou construir. Ele é mineiro, ele nasceu em Diamantina, eu fui visitar a casa dele. Enfim, os mineiros vão dominar o mundo um dia. Tem um semeio do lado da minha casa com o nome dele, professor. Olha que legal. Tem o quê? Ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele criou um hospital em Brasília que chama Sara Kubitschek, que foi dado em homenagem a E ele foi presidente quando? Ele foi de 55 a 60. 60. Nossa, demora muito ainda. E aí, em 61, vai ter eleição, vai ser uma droga, vai dar um monte de problema, depois começa a ditadura militar Brasil 64. Aí é um período um vácuo da civilização brasileira. Um ano antes da merda acontecer. Pois é. Meus amores, muito obrigado pela atenção de vocês, eu já fiz a chamada, tá? Cecília, muito bom saber que eu sou seu professor ainda, que eu não perdi um aluno, na verdade só foi uma troca. Bom pra ele, pra Cecília, coitada. Que isso, cara, ela vai falar super bem de mim daqui a pouco aí, Cecília, você ganha 10. Verdade, o Ortega é o melhor de todos. Chupa essa, Alex, chupa. Nossa. Quem que tá pressionando ela? Cecília, ele te pagou quanto? Eu pago o dobro. Pagou pra falar isso, Cecília. Quanto que ele te pagou, Cecília? É o melhor, parceiro, é o melhor. Melhor do planeta, ela falou. Gente, brigadão. Beijão pra vocês, boa tarde. Vou para a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa semana pra você. Tchau, professor. I love you. Até segunda.